Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 40º episódio do Rural Ventures. O Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, conversando com founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio, olhando para agritechs e foodtechs, olhando para esse mercado que vai movimentar e vai revolucionar a forma como o Brasil e o mundo alimenta e coloca alimentos na mesa. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nesse movimento que está acontecendo não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, que vai melhorar a qualidade da vida do produtor e também do consumidor. E hoje a gente está aqui com um amigo, um colega em especial, porque o João Carvalho, ele é o advisor de novos negócios digitais da Cargill. E a Cargill, ela patrocina esse podcast aqui, e a Cargill ajuda o mundo a prosperar, tem todo esse link com a conexão do agritech, do foodtech, do investimento em tecnologia. João Carvalho, muito obrigado pela sua participação. É um prazer recebê-lo aqui no nosso humilde podcast, no 40º episódio, né, Kira? Ótimo, a gente está chegando, né? Estamos avançando, né? Estamos ficando velho no mercado, né? E João, obrigado aí por você estar podendo participar com a gente. É um grande prazer recebê-lo aqui, para a gente poder entender um pouquinho de como que a Cargill trabalha e funciona dentro desse ecossistema que está se transformando gigante, né? Ah, com certeza. Obrigado pelo convite, Rodrigues. Obrigado, Kira. E é um prazer estar aqui, a gente bater papo sobre esse tema que é super importante, como as cadeias de agrofood estão se transformando e enfim, como a gente tem participado, buscado tá presente aí nessas transformações, né? Tem muita coisa acontecendo, a gente é uma pequena parte nesse oceano Estamos atrasados, acho, no agro, né, comparado com os outros setores, na adoção de tecnologias digitais. Eu estava vendo outro dia de internet, né, que ele foi crescendo nos anos 90, todo setembro ele deu um pico, né, porque as aulas voltarem, as pessoas buscando por livros, tudo isso. Aí ele desceu, e tinha um ano que ele subiu em setembro, mas não desceu mais, e eles chamaram isso o tipping point, né? Quando você chega naquele equilíbrio, onde depois disso você tem aquele crescimento exponencial. Eu não sei se a gente está nesse ponto ainda no agro, acho que não, mas é bom ficar de olho em alguns sinais que indicam que estamos chegando perto, e quando chega, aí acho que pega, né? A gente está fazendo a nossa parte aqui, né? Como a educação mudou de patamar, né? Hoje não é só mais livro, não é mais... Hoje tem podcast, hoje tem tanta YouTube, informação, hoje tem vários tipos de movimentos de informação diferentes, e como a gente está lidando com essa molecada que está chegando, né? Que é a sucessão familiar, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar à forma que eles consomem a informação. Até um ponto que a gente aprendeu no último podcast que nós fizemos, eu sempre pergunto no final do episódio, que livro você está lendo? Não. Que conteúdo você está absorvendo agora? Agora a gente mudou, porque... Não é mais livro. Não é mais livro, né? Aliás, ninguém tem tempo mais para ler, né? Podcast ou escutando no trânsito, né? Hoje em dia a forma de absorção de conteúdo mudou, né? E antes de a gente entrar, João, no que a Cargill faz, de como ela participa desse movimento de inovação aberta, eu queria perguntar quem é você. Como que você chegou aqui? Como que você se aproximou desse mercado, dessa nova dinâmica, que vamos dizer assim, é um business novo, né? É um business recente. Como que você chegou, como que é o João Carvalho da Cargill hoje, advisor de novos negócios? Como que você parou aqui, João? Ah, bacana. Trajetória interessante, eu passei por Legal. Minha carreira nem sempre foi como ela é hoje, né? Sim. Foi sendo construída. De formação, eu sou engenheiro de produção agroindustrial, então sempre tive um pezinho por família, enfim, sou mineiro, nasci em BH, mas morei muito tempo em Uberaba. Então Legal. Uberaba, uma né? terra que é forte, o agro, né? Uberaba, Uberlândia e eu... não vou falar outra. E os nossos amigos de Araguari, né? Pô, muita gente fera de Araguari, exportadora de talentos. Verdade, viu? Cara. Verdade. Só. Tem uma galera forte ali, viu? Não tem? Acho que a gente entrevistou um de Araguari lá. Depois eu vou lembrar o nome da startup, mas antes disso, vamos entender o João aqui. Vamos lá. E startups boas também, de Uberaba. Você conhece o Grão Direto lá, né? Sim, pessoal de Uberaba. Coincidência, né?
Nossos investidores também, tem o Bifol que está lá, Sim. então o pessoal, né? Tem uma galera muito vai boa. abrir um hub novo lá. Abre um hub novo, sim. Muito legal. Então tem muita coisa lá acontecendo, tá bem ativo nesse mundo de Uberlândia também, super forte, Uberlândia né? também. Para Cargill, uma cidade muito importante, Sim. porque a gente tem bastante operação lá, a gente deve ter quase 2.000 pessoas em Uberlândia, então toda a região ali é muito importante. É um hub, um polo, né, de inovação. Super importante, né? Então, estudei engenharia de produção agroindustrial, comecei trabalho em consultoria de estratégia, depois fui para uma multinacional americana também, Sim. trabalhar com inovação, mas em farma. Fiquei um tempo, depois fui para novos negócios ligado a agroalimentos e fiquei um tempo também desenvolvendo alguns negócios nessa área. E depois tive 2 startups, então. Legal, você é empreendedor, então. Que bom. Já sempre bom sentir. Tá em casa, já quebrei, de fato, então. Eu também tive um startup. Não é? Tem que sentir, tem que passar por isso. Então, legal. É uma experiência muito única, sabe? Sim. Eu acho que só quem passa não é a mesma coisa quando você está lá no conforto da grande empresa, quando você tem que, enfim, tomar decisões difíceis rápido. Sim. E, enfim, eu brinco que é uma vida de maníaco depressivo, assim, no bom sentido, que você fica muito feliz e muito triste, altos e baixos, às né? vezes no mesmo dia, sabe? Mas é muito emocionante e a gente aprende muito, né? Sim. Então, assim, como você absorve conhecimento, a vida de empreendedor, com certeza é um MBA de graça, tudo né? acelerado. Né? De graça se você não perde dinheiro, senão cabelo, ele sai bem caro, cabelo. Então, mas com certeza, é uma vida de cachorro, porque você aprende 7 anos em um ali, de tão intenso que é. É um né? intensivão, né? E aí eu acho que foi justamente isso que te trouxe. Que na época a Cargill buscava alguém que tivesse experiência, tivesse entrada com o mundo de startups e também, enfim, tivesse pegada para trabalhar com uma empresa americana, multinacional e trabalhar com o pessoal fora também. Então eu tinha as 2 experiências. O que é menos, que não é tão comum, né? Porque você vai para um lado, você vai para o outro, né? Cada vez mais agora você vê mais executivos se tornando empreendedores, né? Sim, durante a pandemia, né? A gente viu isso muito, mudou o perfil do startup, né? O founder, ele antes era perfil de academia, né? De pessoa estudou doutorado, tinha tecnologia, ideias, mas não conhecia o mercado. Depois da pandemia, quem ficava em casa, trabalhar para uma empresa grande, ou tinha tempo demais para pensar em ideias próprias, ou cansarem dessa vida, né? E pensaram em startups e para mim é muito menos arriscado o cara que conhece o mercado, que sentiu dor e buscar tecnologia, do que o cara que conhece tecnologia e não conhece o mercado. Então, eu acho que esse perfil é bem mais seguro, né, para investir. E a combinação dos dois é certeira, né? Sim, exatamente. Se juntar, faz um venture building aí. A combinação dos dois é certeira. Mas, com João, certeza, eu acredito bastante nesse modelo com founders mais maduros, né? Sim. E tem até estudo mostrando que a idade média dos founders que tem mais sucesso não é perto dos 20, é mais perto dos 40. E ele tem mais runway, né, próprio, porque ele aguenta mais tempo sem ganhar dinheiro, que é muito importante no começo, né? E resiliência também, né? Você precisa de muita inteligência emocional, você precisa ter maturidade, a visão. Maturidade, contato, network, pra você conseguir sair é importante. Super importante, que você vai construindo ao longo da sua carreira, né? Então... Network é igual a net worth, né? Exatamente. É igualzinho. Mas, cara, João, a Cargill é gigante, né, cara? A Cargill é gigante, cara. Você entrou na Cargill pra olhar a parte de inovação e, assim, você olha lá dentro, ela tem quantas verticais de negócio, quantos atendimentos, e você hoje olha numa visão global, como que você olha dentro da Cargill? O papel foi evoluindo, né? Então, eu entrei muito com o papel de ser a gente chama internamente de catalyst. Sim. Né? Então, assim, aqui, você foi contratado aqui ou lá fora? Eu participo de um time, sou de um time global contratado para a região. E então, você entrou no Cargill Brasil ou você estava lá fora fisicamente? Você estava nos Estados Unidos? Não, fisicamente aqui reportando fora. Sim, então, entendi. Meu contrato é aqui, mas eu reporto para fora. Você tinha voltado dos Estados Unidos para cá e você estava aqui? Não, eu já estava aqui. Sim, aqui. Enfim, eu tive um tempo nos Estados Unidos e tudo,
e mais estudando. Sim, e legal. as startups foram aqui também no Brasil. Ótimo. Então, teve num primeiro momento foi apoiando os líderes em estratégias de transformação digital e relacionamento com o ecossistema de startups. Sim. E aí a gente foi criando estruturas ao longo do tempo para suportarem isso aí, e globalmente. Então hoje a gente tem muitos times trabalhando isso, né? Porque se você pega a transformação digital, você tem desde a parte mais industrial, toda a parte de relacionamento com clientes, é uma área gigantesca. Então, e a motivação foi mais para resolver problemas internos ou para ver possíveis disrupção ou coisas acontecendo fora da empresa, ou uma mistura de dois? Um pouco dos dois, mas a gente acabou direcionando para o segundo, um pouco mais. Ver o risco de disrupção, né, de mudança no mercado. Exato. Então a gente começou com um olhar um pouco mais amplo e justamente para entender assim, onde vale a pena colocar mais fichas e melhores. Esforço, né? Então, esse trabalho que envolveu eu acho que tá certo, muito education, muito engajamento interno. Se você olha muito interno, desenvolver e melhorar processos que daqui a pouco vai mudar porque tem alguma disrupção aqui fora que vai mudar tudo isso. Então, é melhor saber o que está acontecendo aqui fora e depois você vai juntando e melhorando internamente. Né? É importante interno, só que aí a gente tem, enfim, é importante que a gente estimule as pessoas das áreas a começarem a pensar e também enxergar, né? Ajudar nesse processo de enxergar, né? Mudanças. Né? Exato. E aí a gente foi criando estratégias para tratar possíveis caminhos de disrupção. Então tem tanto um trabalho de estratégia como algumas estratégias de fato que a gente tem de como atuar. Então uma delas, por exemplo, é através de CVC, né? Até comentou que estava com o pessoal. Uma outra são os investimentos que a gente tem e ações que a gente tem mais no espaço de R&D e os que a gente tem em espaço de digital, que estão evoluindo. Tem no espaço de CVC, você vai ver tanto ações que são investimentos em negócios mais de tecnologia, tanto digital quanto food, quanto em R&D, é muito focado em produto, molécula, pesquisa. E a gente tem uma outra frente de estúdio, de incubadora de novos produtos digitais que é um pouco mais interna. Então a gente mudar um pouco o approach de como a gente vai para o mercado. Então são essas 3 estratégias globais que a gente tem trabalhado também. Mas quando você olha para as startups, para as agritechs, a forma que vocês mais atuam hoje, que você escolheria é o CVC, ou tem uma forma de impulsionamento, de facilitar o acesso desses startups dentro dos clientes da Cargill? Como que funciona hoje? A gente tem um dos caminhos, com certeza, é o CVC, mas a gente tem também ações específicas para temas e objetivos específicos. Então, por exemplo, na nutrição animal, globalmente, a gente tem uma unidade de negócio, que é Cargill Digital Solutions, que atua buscando parcerias e soluções, articulando um ecossistema de soluções para produção animal, para trazer tecnologias para os produtores de bovinos, suínos, aves, né? Então a gente trabalha muito com parceria, a gente tem co-desenvolvimento de produto, a gente tem acordos comerciais, a gente acredita que o desenvolvimento é mais rápido e tem um ganha-ganha, porque, enfim, precisa de um pouquinho de deep tech ali para fazer as coisas funcionarem, e o mundo é sempre maior do que qualquer empresa sozinha, né? E tem um ponto também, né, acho que João, que quando você coloca para o produtor, é a Cargill que está colocando para o produtor aquele mecanismo, né? Então, para validar, para testar, o produtor recepciona de uma outra forma, né? Então, acho que é diferente da startup bater sozinho, né? Essa é uma das vantagens que a gente traz para parceria, né? Porque a gente tem um zelo também em validar a solução, mas a gente também precisa alinhar com o produtor também, que, poxa, é mentalidade beta, né? Nem tudo vai funcionar, nem tudo são flores, e conseguir entender bem o perfil daquele produtor, se realmente é
um early adopter. É isso que eu ia comentar. Você não vai levar num cara que nunca testou nada, né? Você vai colocar num cara que... Não vai ter paciência. Senão não tem alinhamento de expectativa e de interesse, né? Enfim, os riscos de ser pioneiro são reais. Sem dúvida. Então, você bebe água limpa, mas... Ou às vezes deixa de beber. Ou às vezes dá um pouquinho de trabalho também. Eu acho que aí é onde assusta também. E aí o caminho não é linear, né? Você vai, volta, testa, enfim, e é incerto. Você não tem garantia de sucesso. Então, mas é um MBAzinho, né? É um MBA pro produtor também, né? Com certeza. Os que gostam, os que têm perfil, nossa, isso fortalece muito o relacionamento que a gente tem. E traz um diferencial para eles mesmo, porque uma das coisas que a gente leva também é falar, pô, vamos testar junto, crescer junto e a gente tenta oferecer uma condição diferenciada também para aqueles que estão ajudando o produto, a oferta a ser criada, né? Tá validando, então, assim, né? A gente tem alguns campos específicos, um deles é esse da nutrição animal. Hoje em agricultura a gente tem também, a Cargill investiu num fundo, no Land Innovation Fund, a gente roda um programa via fundo, a gente roda um programa de aceleração de startups, programa Soja Sustentável do Cerrado, que também é uma outra forma de se relacionar. A gente já teve, até o momento, eu acho que, se não me engano, 16 startups que a gente apoiou com $50 mil para rodar provas de conceito em temas diversos que tem. A tese desse fundo é mais na parte de sustentabilidade, de sustentabilidade, a cadeia sustentável de soja. Legal. Então a gente muito em promoção da cadeia. Então, são investimentos que são equity free para desenvolvimento da cadeia mesmo. Legal. Então tem um objetivo bem específico, a gente roda, tem um grupo de produtores que valida, que atua olhando as soluções. A gente tem um grupo de pesquisadores que também dão um parecer, um aval técnico. A gente tem apoio do Embrapi, CPQD, juntos ali, apoiando o desenvolvimento tecnológico também. A gente acredita que tem tecnologias que ainda precisam ser desenvolvidas. Então é específico para soja esse aqui? Específico para soja. Eu tô vendo aqui, é bem legal. Ele atende na Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, né? O programa está um pouco mais focado no Brasil, mas o fundo como um todo ele tem a abrangência dessas regiões que você citou. E a gente tem outras ações no fundo também, variadas, que não incluem só startup, né? O fundo tem uma atuação um pouco mais ampla do que... Um pouco mais global, né? O programa de aceleração é uma das atuações do fundo. Estou trazendo alguns exemplos para mostrar, assim, algumas atuações são específicas. Tá. Então a gente tem também, no grupo nos negócios de foods, a gente busca também, a gente tem uma pessoa buscando localmente, tem uma estratégia de M&A, buscando potenciais aquisições, tanto parcerias com startups, quanto aquisições mais M&A mesmo. Estratégicas, né? A gente tem mais estratégicas, né? Mais para presença no mercado, presença em algumas categorias. E aí é onde entra também a linha um pouco mais de P&D, né? Sim. Porque, e aí tem desenvolvimentos também com universidades, desenvolvimento que vão gerar patente, royalty, enfim, caminhos diversos. Então, a inovação está aí e o relacionamento com o ecossistema, a gente está desenvolvendo esse grupo internamente e hoje está muito mais robusto do que já foi. Então, se você pegar quantas pessoas estão trabalhando em cima de inovação aberta dentro da Cargill hoje, você consegue me falar quantas pessoas? Porque são muitas linhas, né? São várias linhas. Eu diria que hoje tem pelo menos umas 30, 40 pessoas trabalhando, viu? Em frentes diferentes. Então, por exemplo, a gente tem também algumas pessoas que vão puxando. Por exemplo, o gerente da planta de Uberlândia, o cara que puxa pra caramba. Ele tem, para resolver problemas, questões industriais, ele tá sendo referência, está puxando várias tecnologias ligadas a smart manufacturing, ligadas a resolver problemas industriais e puxando também os times de outras plantas para... Ele seria um early adopter dentro do Cargill, né? Então, sim, com certeza. Legal. A empresa dá algum espaço para as pessoas que têm visão e querem desenvolver estratégias específicas. Óbvio também que assim, não é
puramente dado, né? Conquistado através da confiança e das entregas. Né? Depende muito do corporate, né? Dar esse espaço, porque muitas vezes a pessoa não quer se arriscar, né? Ele tem um emprego, Sim. ele vai assumir riscos que não é compensado de uma forma direta ou tão óbvia, né? E tem muito downside se aquela coisa não dá certo, né? Aí pode pôr o próprio emprego dele em risco, né? Com certeza, com certeza. Então tem que gostar mesmo. E essas startups que, por acaso, vocês investiram no CVC, no CVC da Cargill, elas já chegaram direto pelo CVC ou elas entraram e validaram a tese dentro da Cargill e depois foram para o CVC? Tem caminhos diferentes. Sim. Tem algumas que vão direto no CVC e aí... porque chamaram a atenção geral. CVC, porque tem um screening, tem alguma busca ativa também. Sim. Tem algumas que chegam pelos negócios e, enfim, com alguma tese, com alguma... e tem... basicamente são esses dois caminhos em geral. E de vez em quando tem alguma coisa também que eu acho interessante, que chega para mim também, eu encaminho pro pessoal do CVC e chega às vezes alguma coisa interessante. Sim. Então a gente busca investir mais em startup, mais série A, série B. Sim. Com maturidade maior, né? Com algum modelo já aprovado e que tenha sinergia, principalmente de longo prazo com a Cargill. Então, assim, investimento minoritário, a gente não vai atuar no controle, não vai atuar no participação que tem no board, nas decisões super macro, e a gente busca alavancar negócio junto, obviamente. A gente acredita, né? Se você entrando como um investidor minoritário, você acaba sendo tá incentivando, né? Tá incentivando. Você está incentivando e naturalmente o follow-on, a primeira opção de follow-on está entre quem já está no cap table, né? Então, enfim, para uma empresa grande lá, é difícil. Tá no board, né? Vai vender, levanta a mão. O Cargill, né, ele é mais conhecido pelo trading, né, os grãos, tudo isso. E você mencionou várias vezes a parte de food. Esse representa qual share, né, do business no Brasil do Cargill hoje, ou parte de food, ingredientes, tudo isso é grande ou é pequeno ainda? No Brasil, como negócio de agricultura é muito grande, o Brasil tem uma representatividade global. E uma importância também estratégica e geoeconômica também muito relevante na parte de agricultura. A parte de foods não é tão grande comparativamente, mas globalmente é bastante relevante. E aqui no Brasil cresce bastante também. Então na área de foods a gente tem tanto o fornecimento de food ingredients para muitas indústrias, como a gente tem produtos no varejo também. Então, óleo lisa, pomarola, elefante, tem essa linha de varejo também que... Essa é a minha dúvida, né? Porque eu vejo que aqui o Brasil é dominado pelos commodities, né? Os grandes grãos e tudo isso, mas na parte de food tech, para startups, não tem ainda. A gente vê alguns de proteína alternativa, que é um lance mais de marketing do que realmente achar alguma coisa nova no mercado de ingrediente. Aqui estamos num ambiente tropical, mas não me parece que está acontecendo muita coisa inovadora. Não sei, pode ser que você conheça melhor. Tem bastante coisa acontecendo assim. Então aqui a gente não está próximo a esse mundo. Inclusive uma das iniciativas mais recentes também, a gente montou com alguns outros parceiros também o Tropical Food Lab. Legal. Então, esse a gente quer conhecer, então. Por isso, vamos começar a chamar algumas coisas nesse sentido, que eu acho que super interessante. O Brasil tem muitas vantagens naturais nesse espaço e não está aproveitando, né? Talvez não precisa mais investimento, eu não sei qual que está faltando. Mas... muito da tese desse investimento e desse trabalho é a gente ajudar nossos clientes na jornada de produtos plant-based, né? Tentar fazer um foco nesse sentido, né? Seria bom. Mas com certeza, o Brasil tem um papel muito, muito importante, né? A gente ainda... eu acho que a gente ainda tem muito espaço para crescer em tecnologia, em deep tech, nanotecnologia. Tem várias coisas que dá para melhorar muito, mas... Bastante coisa para fazer. Porque, enfim,
para empresas globais, a gente tem um olhar global também, né? Então você olha para o mundo, onde está a tecnologia para determinadas coisas. Eu acho que uma coisa que é muito bom para o Brasil, mas não ajuda muito também as startups. É muito bom que o Brasil tenha um mercado interno pujante. Sim. Né? Um mercado interno de 200 milhões de pessoas. Com uma bom ou ruim, né? Tem o lado positivo. Bom, mas é ruim. É diferente de um país que tem 10 milhões de pessoas e precisa desenvolver. Argentina, por exemplo, a gente estava discutindo isso. Eles têm uma cultura, né, de empreendedorismo. Por quê? Porque não tem emprego tradicional, não tem mercado local, então eles já nascem com ideias que são mais globais, ou pelo menos regional, né? Pelo menos regionais. E com essa experiência de empreendedorismo, eles se viram muito bem. Agora, no Brasil, não. O cara já olha muito no Brasil como mercado o começo e o fim. E não é bom quem está investindo quer ver que o cara está olhando no global, né? Poder expandir para qualquer lugar. É verdade. A gente vê muito mais startup argentina, colombiana, sim, né? vindo para o chilena, Brasil, né? chilena, do que o contrário. Né? Não, brasileiro, se ele quer ir a algum lugar, é Estados Unidos ou Europa. Estados Unidos ou Europa. Em geral, Estados Unidos primeiro também, né? Que o Brasil é tão grande pro cara conquistar que o cara fala assim, cara, é tanto trabalho, né? Ou ele pensa nos Estados Unidos porque é em dólar e o valuation, ele vê lá que o valuation é mais alto. A captação nos Estados Unidos também é um pouco diferente, sim, né? Você acessa outros caminhos. Tem muito mais investidores do que startups bons, então ele tem uma chance maior de captar. Aqui tem pouco dinheiro e muito startup buscando. E acho que a gente tá com a criatividade aflorada, já que o brasileiro já tem uma criatividade muito maior, né? Mas a criatividade aflorada em relação a o que você resolver e como resolver, eu acho que falta só uma conexão mais forte, vou dizer assim, entre o que é criado aqui e se é validado lá fora. Porque a gente estava até falando antes do programa começar, mas assim, tem algumas teses que estão sendo validadas aqui que podem ser validadas lá fora e que às vezes não é um problema gigante para o cara, mas que para o Brasil é. E às vezes você levando isso lá para ele, gera uma melhora, uma eficiência produtiva para ele, que qualquer eficiência produtiva para ele lá já gera um retorno gigantesco. Só que ele não tá olhando, porque, o americano tem seguro safra, tem... Não, e tem, então, assim, 61 anos, o médio, né, do fazendeiro lá nos Estados Unidos, aqui é 39, então você já tem uma diferença de uma geração quase. Né? E a melhoria de eficiência no Brasil, qualquer melhoria, por menor que seja, ela é relevante, o cara está buscando, mas quando você leva para um cara que já tem sistemas, controles, já tem essa experiência de 60 e poucos anos, qualquer melhoria que você leva para ele é exponencial. É exponencial porque lá é confinamento. Aqui é pasto ainda, tem um pouco de confinamento, mas quando você faz essa melhoria e você incrementa ela se torna exponencial e escalável, né? Que é padronizada, né? Aqui no Brasil não é padronizada ainda, né? Então... aqui a gente tem uma dificuldade, né? Bem maior de sistemas produtivos, né? Eu acho que o grande diferencial dos Estados Unidos para o Brasil é que a escalabilidade lá, ela acontece mais rápido, né? Isso para todos os setores. Para tudo, né? Os canais são mais definidos, né? Para chegar, não é tão difícil aqui. Como que você chega na pessoa certa? Quando você olha o mercado de foods, né? Lá você tem grandes redes e tudo. Aqui a gente tem operador independente. Aqui, América Central, Ásia, a gente é muito mais parecido com a Ásia do que a Europa, totalmente fragmentado também. Então dá muito mais escalabilidade nos Estados Unidos. Eles têm padrão, né? A vantagem que a gente tem no Brasil, acho que está nas pessoas também. A gente é muito mais multicultural. Sim. A gente é muito mais... enfim, a gente está muito mais... a gente está um pouco à frente nesses termos, né? E times multiculturais são muito mais eficientes, né? A gente naturalmente é mais miscigenado, é mais diverso e tem muita abertura para todas essas iniciativas que estão acontecendo, né? Então, acho que isso coloca a gente num patamar diferente também. Isso dá uma vantagem competitiva pra gente muito grande. Quando se fala de startup, de agritech, a gente foi para os Estados Unidos e visitou algumas startups lá, e quando a gente olhava, a gente fala assim, cara, os caras têm dinheiro, os caras têm toda a tecnologia, só que faltam pessoas. Sim. Faltam pessoas. Então, faltam profissionais que queiram colocar toda essa
vontade, essa garra que tem aqui, essa criatividade para rodar lá, se você coloca para rodar lá, o crescimento é exponencial. Você vê, a gente tem influenciadoras digitais no agro, mulheres que estão lá mostrando a força do agro, a gente tem um congresso para mulheres, a gente tem, enfim, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. E fala pra gente um pouquinho, João, quais são as... Desculpa, cara. E tem também um trabalho também que eu acho demais, enfim, todo o trabalho que as cooperativas fazem, né? Sim. Com os grupos de produtores, com as gerações, estimulando também sucessão, que a família, né? Sucessão e que tem oportunidades nas cidades que são menores, que nem, enfim, não é só na cidade que tem oportunidade, né? Então a gente já vê a gente tem toda uma geração que olha para o agro de uma forma totalmente diferente. Que positiva, tem orgulho, né? Do pai ser produtor, da é. família produzir, né? Isso faz toda a diferença, né? Total. A gente vem de uma geração anterior, enfim, tinha um pouco de estigma, vergonha, de estigma, né? A tecnologia está mudando isso, porque hoje não é um trabalho tão sujo, manual, repetitivo, né? Aquela trabalho no campo mesmo está sendo diminuído pela tecnologia. Hoje é para o jovem que gosta de tecnologia, acho que ele pode ser produtor e ainda mexe com muita tecnologia, né? Ou robôs, ou parte digital. Então é uma indústria que está... Temos que agradecer isso ao drone. O drone que começou. O drone, né? Tem tantos brinquedos, né? Foi o drone que começou. Foi o drone que começou com isso aí. Exatamente. Então hoje ficou mais atraente por causa disso também. Quem não gosta de tratores novos ou robôs, tudo essas máquinas, né? Bem... E muda o perfil da mão de obra também, do trabalhador, né? Então você não tem mais só, enfim, trabalhador do agro antigamente era bem diferente do trabalhador hoje. Sim. Hoje o cara precisa estudar, precisa conhecer tecnologia, precisa ter... E falta, né, essa mão de obra que sabe usar essa tecnologia nova, né, digital. O Jacto que está fazendo um trabalho bom lá em Pompeia. Acho que esse ponto que o João levantou, ele é super importante, né? O orgulho de ser produtor, né? O orgulho de pertencer a essa classe, né? Porque é o que você falou, no passado as pessoas eram e não queriam falar, queriam ir para a cidade grande estudar, quero fazer alguma coisa, né? E não era só que lá fora também, de caipira, não quer, né, vai para a universidade, não fala, né? Que eu estava lá em Ribeirão Preto, eles estavam brincando, quando eu fui estudar em São Paulo, tinha que disfarçar o sotaque para as pessoas não ficarem me chamando de caipira. Os caras me caçoavam, eu morava você também, né? Morava na colônia, ia para a cidade estudar, os caras ficavam, mora no centro. Acho que hoje em dia não tem isso, né? Não tem o menos. Hoje em dia ninguém mora na colônia mais. Hoje em dia nem tem colônia mais, já cortaram tudo e colocaram cana, né? Mas é legal, esse ponto que você levantou, João, é super importante, né? Porque é isso que faz com que a gente faça a mudança a longo prazo, né? Sim. Porque o Brasil nunca pensou numa mudança, no movimento de longo prazo, né? E você fazendo essa valorização das pessoas que trabalham com o agro, a gente está potencializando as cabeças pensantes que vão mudar o agro lá na frente, né? E mulher, né? Você me ensinou. Agora com tecnologia, não depende do sexo masculino, de ter força bruto lá para ir no campo. Hoje qualquer um maneja tecnologia e gerencia uma fazenda usando todas as ferramentas, né? Então, no fim, é uma inclusão, né? Mais saudável e com outra cabeça, pensamento talvez melhor na parte de business, que muitas vezes o homem falta, né? A parte de pensar no custo, fazer nesses cálculos de quanto está gastando realmente, e tudo isso a mulher às vezes é que gerencia melhor essa parte, né? Isso acontece muito no mercado americano, né? Mas acho que essa miscigenação que o João falou, essa mistura, né? Ela traz bastante isso, né? Sim. E João, queria te perguntar, dado que você já falou que tem toda essa amplitude de atuação da Cargill, né? Tem algumas startups que vocês já fizeram esses investimentos no Brasil e que deram certo, que linha que ela seguia, onde que ela atuava? Se você pode abrir para a gente, falar um pouquinho de quais foram essas investidas e em que setor que ela atua? Sim. Investimento pelo grupo de CVC, a gente tem poucos ainda, o grupo é relativamente novo, né? Sim. Então, uma que o Kira até estava comentando, Grão Direto. Grão Direto.
Entrevistamos eles aqui, né? Sim. Entrevistou o pessoal, Entrevistamos né? já. Pessoal. Então, muito trabalho com eles enfim, uma tese de um novo canal, né? Sim. Uma nova forma de comercialização. Legal. E muito bacana, mas é muito recente ainda. E a gente está falando sobre isso, essa mudança, né, do internet, mas também a mudança do mercado financeiro, né, do Viva Voz para o eletrônico demorou. O que eles estão tentando fazer é muito parecido, né? A mudança do mercado físico de grãos para o mercado digital, né? De fazer uma eficiência. Muitas vezes você tem que começar com pequenos problemas, resolver aquele problema. Depois, em cima disso, você construir mais ferramentas. Aí chega um dia, você chega lá você tem um mercado digital, né? Mas não é fácil, demora. O mercado financeiro demorou mais que 20 anos. Mas está acontecendo. Eu acho que está chegando próximo agora o tipping point, né? Aquela ponto de eu acho que... crescimento exponencial. Eu acho que agora com o advento dos sucessores entrando no agro, tem essa pegada de tecnologia, porque se você olha para trás, as pessoas queriam muito falar com o corretor, entender o que o cara achava antes de vender, antes de tomar a decisão, né? E ainda pode, né? Porque ele não está resolvendo exatamente esse problema específico. Muitas vezes no outro ponto de comprador, o que ele viu que o cara que está comprando lá na fazenda, ele tem que precificar uma coisa que tem tantas variáveis que é humanamente impossível fazer isso de uma forma muito ágil. Então o produtor pergunta, quanto que é a soja em março do ano que vem, retirando aqui desse fazenda? Aí ele faz todo o cálculo, né? Câmbio, logística, Chicago, tudo isso. Aí o cara, e se fosse em junho? Ou se fosse em outra armazém? Aí o cara não tem como a máquina, hoje que eles têm uma ferramenta que é o One Click. Você clicar, ele vai te dar 7 milhões de variáveis em um segundo. Então, esse facilita não só o trabalho do cara lá no campo, mas também quem está lá atrás, fazendo o hedge em Chicago, fazendo tudo baixo, né, de logística, tudo isso. É uma coisa muito difícil ser feito manualmente, né? Não precisa fazer manual. Não precisa. E hoje tem tecnologia. Então, esse não é uma questão de o matchmaking, de o comprador encontrar com o vendedor. Não, esse não é o problema hoje. Então, hoje o problema é outro e a tecnologia está resolvendo, né? Convencimento também, né? Quem tem que ter aquele empurrãozinho, né? Mas a grão direto é um caso, né? Grão direto é um caso. Reduzir a fricção de análise de um monte de variáveis. Sim. A parte de royalties também, que o trading tem que calcular. Tem muitas coisinhas aí que não é fácil, né? Risco grande, principalmente. O trading que faz milhões de transações, o produtor não tem tanto dor porque ele vende 3, 4 vezes no ano, né? Não é uma coisa tão frequente, então tem que focar no parte do trading. Tem muitas dores aí que você facilita, né? Com tecnologia. Sem dúvida. E aí vai crescendo, né? Se o trading está usando, o produtor vai usar também. Sim. A trade tá usando, investiu já. Tá, então, aí agora entrou para valer. Tem que usar, né? Tem uma outra startup que a gente investiu lá fora, mas ela tá aqui também, que é a Regrow. E o pessoal tá fazendo, eles trabalham com a gente lá num programa de carbono que a gente tem nos Estados Unidos, o Regen Connect, e agora estão trazendo, enfim, precisam de... Estão validando aqui, né? Precisam validar, enfim, os cálculos, os modelos são diferentes aqui, né? Para fazer MRV aqui. Sim. Eles estão em São Paulo ou onde eles ficam? Eles estão... A área de atuação... Eu não sei onde eles estão fisicamente, viu, Kira? Depois a gente pega o contato deles. Acho que seria interessante chamar eles, né? O contato do Renato. Sim. Vamos entrevistar também. Eu achei interessante esse parte. É um papo bacana. Né? É um papo bem bacana, porque o tema é muito relevante. Sim, com certeza. E eles estão no nível de desenvolvimento muito legal. Sim. Então esse é um outro exemplo de uma outra investida. Agora que não está investida, mas que está nesse portfólio e que a gente tem desenvolvido soluções juntas também. A gente desenvolveu o Cargill Cattle View. Tem até um vídeo que a gente fez bem bacana, que está disponível no YouTube. Legal. Junto com a Casco, que é uma startup de inteligência
de visão computacional, né? Inteligência artificial para algumas coisas, e também tinha tecnologia de voar drone. Eles trabalhavam bastante em setor de energia e a gente trouxe eles pro agro. Falou, poxa, de tecnologia vocês manjam bastante, de agro a gente manja americana bastante. ela? Vamos... É americana. O pessoal tá em Campinas, região de Campinas, Casco, E aí a gente tem esse produto é um co-desenvolvimento. Então é um produto que a gente tem junto, que a gente leva para a cadeia de pecuária. Super interessante, porque, enfim, você tem a gestão, vários fatores ali, a gente mapeou todos os principais fatores ali que precisavam... Que precisam ter um controle um pouco mais, contagem de animais, a gestão de coxo, mesmo bem-estar, enfim, são vários fatores. Legal. E entendendo também, né, o que é importante para o produtor. Hoje, você consegue... Não conhecia não. Não, mas eu vejo esse de antecipar problemas lá na fazenda dos meus pais na Irlanda. O robô que faz ordenha, ele testa toda vez que vai tirar leite, né? Ele testa as primeiras gotas de leite e consegue identificar se tem alguma mudança, temperatura, bactéria, tudo isso. Ele vai antecipando algum problema de mastite. Aí você não chega a ter que aplicar antibiótico, tudo isso. Então você antecipa muitas coisas, né? Os robôs de ordenha estão fantásticos. Sim. Ou o fato é só pelo colar, né? Você sabe se aquele animal mudou de hábito, porque a vaca ele tem muito hábitos, né, hierarquia de quando ele vai beber, horas que ele come, bebe, se não mexe, a média de quantas vezes ele levanta, tudo isso é um padrão, e se muda, você sabe que aquele animal tem que olhar porque não mexeu tanto hoje ou não bebeu água, aí você... É um desafio, esse é um desafio que a gente tem olhado também, né? O comportamento, você consegue predizer um início de uma doença, um problema de sanidade antes do problema manifestar. Depois que manifesta... normalmente você está tratando, então antes o produtor não conseguia fazer isso sozinho com o olhar, mas com tecnologia agora ele tem muito mais detalhes, muito mais dados, né? Sim, cada vez mais, né? Para isso, né? A gente tem meu irmão está virando um analista de dados, ele não é mais produtor, ele fala que ele fica mais tempo na frente do computador vendo dados dos cada animais do que ir lá no campo olhando. Porque... Que bom, né? Melhorou para ele. Ainda mais, a Irlanda é frio mais ou menos, ele gosta de passar também. Vou ficar saindo, né? Aí acho que é um papel interessante que a gente tem, porque assim, enfim, todos os produtores estão buscando tecnologias, mas todos os produtores buscarem todas as tecnologias, então é super complicado, né? Sim. Então, por exemplo, uma outra iniciativa que a gente fez também, a gente reuniu um grupo de produtores e trabalhando com parceiro para a gente buscar produtores de suínos, para a gente buscar tecnologias e soluções para problemas que eles têm em comum. Isso aí é aquela que a gente entrevistou já. Né? A Agnes. A Agnes é uma investida nossa. Sim, do Cargill. A Agnes a gente entrevistou já. Bem interessante a história dele, né? Legal. Muito legal. Não, muito bacana. Muito bacana. Mas não é com o Everton, não, é direto o nosso time de suínos mesmo. Legal. A gente tem esse programa junto com o pessoal da Agtech Garage, a gente organizou um grupo faz parte até do nosso programa de relacionamento com esses produtores de nutrição. E, enfim, mapeamos algumas dores principais deles, ao invés de ficar fazendo prova de conceito, cada um faz, juntou, são 3 problemas, vamos levar algum... Levanta a mão aí, fala quem é o maior, onde nós vamos testar, qual que nós vamos priorizar, acha startup, não acha, aí o nosso time técnico junto com o time da startup, junto com o time do produtor, a gente vai, testa em um e os outros vão conhecer, a gente otimiza para todo mundo, né? Para a startup é melhor, porque ela testa com um cara e tem 10 ali participando. Para os caras é melhor, porque cada um testa e investimento, de custo, de prova de conceito, de risco. E o produtor dá o feedback lá para os outros produtores, né? Falando, cara, usei assim, funciona assim, assim, assado, pô. Funciona, não funciona, funciona assim, ainda precisa fazer isso, ainda precisa fazer aquilo, não fica... Facilita, né? Poxa, aí eu acho que aí é onde a gente tem muito a ganhar, que é atuar como setor, né?
Todo mundo tem aquele velho problema de como é que colaboração, eu chego, né? Tem que colaborar e fazer o CAC das startups. Não, e o valor que você agrega nisso, cara, é gigantesco. Claro. Porque a vida da startup, a gente fala, né? O cara tem dinheiro para sobreviver quanto tempo, né? Você está antecipando a resolução do problema do cara. Fala assim, cara, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, cara. Não adianta você ficar validando aí. Se aqui não tá funcionando, não vai rolar, cara. Muda aí, pivota e vambora. A verdade, ela precisa ser dita. Aparecer o quanto antes. Né? Exatamente. É ou não é? Vai ou não vai? Né? Sim, essas implantações, às vezes o cara, a gente falou diversas vezes com startups aqui, cara, quanto tempo o cara demorou para entrar na fazenda para validar o business, para ver se rodava ou não rodava. Eles têm medo, né? Às vezes eles preferem ficar lá pensando muitas ideias, testando, mas num echo chamber, né? Que a gente fala câmara de echo. Em vez de ir lá no campo e testar, e ter feedback e aí melhorando a coisa, né? Esse teste em campo eu acho fundamental. E vocês estarem fazendo isso, para mim, acho que é tudo, né? Encurta tempo pra caramba, né? Tem aquela ditado do Steve Blank, né? Ele fala, nenhuma ideia brilhante sobrevive ao primeiro contato com o cliente. Porque por mais brilhante que você acha que a sua ideia ao momento que você conversa com quem vai comprar ou usar, muda tudo completamente, porque nunca é como você imagina, né? O problema. Então, ele fala, quanto antes você sai do prédio e testar seu solução, melhor. Vai validar campo, né? A gente acha que todas as startups fazem isso, mas... Não, a maioria não faz. Então esse ele fala, não, a gente está desenvolvendo, não está pronto ainda. Eu falei, não tem que estar pronto. Tem que ir lá e começar a testar, mesmo não pronto, o MVP, né? E MVP testa a ideia. Isso, né? Isso. MVP E nem às vezes precisa do MVP. Você testa a ideia. A ideia é só trocar a ideia. O startup que acha que não vou falar porque é segredo, estou em stealth mode, né? É besteira, porque tem que testar a ideia. E ninguém vai roubar a ideia. A ideia não vale nada. Tem que desenvolver e fazer, né? Não é isso. Ideia todo mundo tem. E dentro desse ecossistema, João, você participa de algum... Você acabou de falar do AgriTech Garage. Você participa de algum hub? Como que vocês se posicionam? A gente não tem uma participação fixa em muitos hubs, mas a gente participa pontualmente em vários. Então, até porque a forma como a gente organiza a inovação, não tem uma área, um hub de inovação. Não é o espaço físico, né? Enfim, não tem certo, não tem errado. Às vezes até penso que ajudaria a ter... tem uma invejinha branca das empresas que tem um time de inovação mais focado, mas por outro lado, a gente tem mais gente, mais áreas atuando, né? Sim. E a empresa optou por essa forma de atuar um pouco mais descentralizado. Então a gente acaba tendo alguns contratos que são mais centralizados e a maioria acaba sendo um pouco mais pontual e descentralizado. E agrega valor de outra forma também, né? Que é diferente da usual, né? Sim. Acho que é importante isso também. Não tem o certo e errado que você falou, né? Sim. Funciona. Então tá ótimo, né? Já teve trabalho com a Endeavor, tem trabalho lá com o Novo Lab, com a MTI lá em Uberlândia, tiveram alguns que a gente já tiveram alguns cases que foram validados já, né? Com certeza. A gente sempre busca, a gente sempre tá conversando e tá buscando. Se a gente conseguir fazer parar em pé, trouxer uma necessidade real que a gente que para em pé, a gente tem discutido também. Sim. Ali no Paraná, se a gente deveria ter, como tem uma base de clientes importantes, a gente deveria ter um pouco mais de presença, como que deveria ser essa presença, como que a gente vai estar, mas primeiro a gente tem assim, qual o problema de negócio, qual o motivo, qual o objetivo que a gente vai ter ali. Depois a gente fez bastante coisa na Bahia. Bahia também? Barreiras? A gente fez, sim, Barreiras, a gente fez hackathon lá com as universidades, com o FOB, tem a escola, né? O Ciclo, que é o hub lá de Bahia, lá em Luiz Eduardo, que é o Pompeu lá. Sim, o Pompeu tá fazendo uma abertura agora, né?
Deixa eu só falar aqui, A gente fez também um ciclo também com várias universidades, a gente apoiou pessoal da Uilinca lá de BH para fazer rodar em vários lugares que tem menos atividade empreendedora, Porto Velho, cidades que são importantes para a gente, como a Operação Santarém. Para incentivar também. Para incentivar a cultura empreendedora nas universidades. Então, essa também é uma outra entrada que a gente tem, pela Fundação Cargill, pelo... Que a gente também apoia. Como a tese de investimento, alimentação saudável, sustentável o slogan já diz, né? Essa ajudando tese, o mundo a prosperar. A gente tem inovação e tem escalabilidade. Então acaba atraindo um pouco mais um perfil de empreendedor social. Enfim, assim... É amplo demais. Estudo puro, acadêmico puro, acaba... ou terceiro setor puro, às vezes não tem esse elemento de escalabilidade que é muito importante. Sim. Então a gente atrai bastante gente e tem projetos super bacanas. A gente tem fazendo um projeto, por exemplo, com o pessoal da Maneje Bem em Cacau, super bacana, de assistência técnica, de entendendo como é que... Então assim, tem várias startups que são super interessantes. Então, o trabalho e a gente tem várias portas de entrada. Nem sempre é super linear. A gente precisa... Tem que ser ágil, né? Tem que funcionar. Se funciona do jeito que tá rodando, não mexe. Planejar muito não dá certo. A gente acha um problema bom, um objetivo bom e algumas pessoas com visão, o negócio anda. A gente precisa de alguns elementos para o negócio andar. Se não tá andando é porque tá faltando algum elemento ali. Em geral, é o problema bom, que tem de fato ali, que é importante para alguns dos nossos clientes, ou que tá resolvendo um problema que é real, que é grande e que é startup, que o parceiro tem real expertise e diferencial para fazer aquilo, né? Só vontade não adianta. Também não. Vontade é muito importante, mas... É um dos pontos, né? Não é o completo, né? Com certeza. Esse também é um podcast oferecido pela Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. João, a gente está chegando ao final, não parece, mas a gente está quase a 1 hora falando, né, Ale? Estamos caminhando para 1 hora aqui, caminhando. Se tivesse uma cervejinha aqui, Ale, a gente ia estar pronto para 2 horas. Mas antes da gente ir pro finalmente, João, eu queria te perguntar como que você consome conteúdo, se você pode dar alguma dica para os nossos ouvintes aqui, para as startups que estão nos escutando, para... parceiros, CVCs, VCs que estão nos escutando, o que você consome, o que você acha que é importante, e se tiver algum livro que você esteja lendo, porque da última vez eu fui chamado, né? Não é só livro agora, não é sempre livro, né? Mas que você acha que é interessante compartilhar, por favor, esse é o momento. Interessante, você comentou isso, mas faz tempo que eu não leio um livro inteiro. Exatamente. Tá vendo? Isso, né? Por isso que eu puxaram meu orelha. Muito conteúdo, muito relatório de mercado, a gente acaba tendo, tem muito trabalho de estratégia que a gente consome, e são conteúdos bem densos, né? E muita notícia também, muito entender o que está acontecendo, como tá. Então, acho que esses dois talvez sejam as principais fontes. Mas de vez em quando assisto um podcastzinho também. Isso é bom. Recebo recomendação, vejo série lá no Netflix, né? A gente aí já... Aquela... Putz, aí já é lazer, né? Mas é informativo, né? Tem coisa agora interessante, né? De startups. É legal. Teranos, aquela do WeCrash, né? Do WeWork, tem o do Uber. Tem do Uber, do Uber não vi ainda. Tem bastante conteúdo legal no Netflix. Hoje em dia é conteúdo que não falta, né? Conteúdo não falta, com certeza. Mas quando vou ler livro e coisa, não sei o quê, gosto de ler livros, por exemplo, livro do Amir Klink, livros de desafio ligado a esporte. Eu acho que assim, são inspiradores e tem tanto conteúdo de trabalho e análise e coisa que influencia positivamente também, né? Acho que esse é isso que é o ponto, esse linha, você falou, esse é lazer, entretenimento. Eu vejo com meus filhos, né? Onde eles aprendem coisa, a maioria é TikTok, né? Os vídeos lá. Fala, não, mas eu aprendi sobre isso em alguma coisa lá do YouTube. Então, acho que hoje você pode aprender também com alguma... Bom, nem sempre dá certo, mas tem coisa... Né? A forma de conteúdo mudou totalmente hoje, né? Tem muita besteira também, mas... Impressionante, mas tem, assim, você participa de grupos de WhatsApp que são bons, com conteúdo relevante, eu participo de alguns que são ótimos. Então, assim, chega coisas que você fala, puxa, que bacana, né? Dicas legais. O pessoal tem o cuidado de compartilhar, tô compartilhando isso por causa disso aqui, olha que bacana, olha... Então, assim, acaba sendo um grupo que contribui que ajuda, né? para desenvolvimento.
conhecimento. Eu acho que é importante, isso faz parte também de atividade de networking, esse compartilhamento, essa curadoria coletiva de conteúdo, né? Porque, nossa, tanto conteúdo que você fica perdido. Fica maluco. João, obrigado pela sua participação. Acho que a gente só tem a agradecer pela Cargill, por você, por ter agradecido o nosso episódio aqui. E se você quiser deixar algum contato para o pessoal entrar em contato, falar contigo, ter alguma startup ou alguma pesquisa que ache interessante, que é legal levar para a Cargill, para que vocês possam também levar esse impulsionamento que vocês já fazem hoje até o produtor, né? Acho que agora é o momento, se você quiser deixar seus contatos aí, até mesmo no LinkedIn ou outra rede social, para que eles possam entrar em contato contigo. Sim, com certeza. Eu acho que o LinkedIn é um canal ótimo. É o melhor canal, né? Tá lá, tá o nome inteiro, então às vezes tá João Alexandre Lopes de Carvalho no LinkedIn. Eu acho que é o melhor canal. E eu vou te marcar no episódio também, na quinta-feira vai sair. E estou sempre lá olhando, tento encaminhar os assuntos que chegam, mesmo que não sejam diretamente relacionados ao que eu faço, mas super à disposição, estamos super abertos, super interessados também em participar mais, em ter mais interações com... Acho que é super importante a gente estar no ecossistema de forma super ativa e vamos lá, acho que o ecossistema é muito mais rico do que qualquer empresa. Exatamente. Por maior sozinha, que ela seja, a gente é só um grãozinho nesse oceano enfim, é muito importante a gente olhar também como setor, né? Como que a gente deixa o setor mais forte. Setor e planeta, né? Eu digo que hoje a agricultura é food, fiber, fuel e futuro, né? Porque o planeta depende da agricultura de várias formas, né? Então, até essa semana a gente bateu 8 bilhões de pessoas né, no planeta, né? Então, falando cada vez mais crítica que a gente produz de uma forma eficiente, com menor uso de recursos naturais que estão acabando. Então, tecnologia para isso existe, tem que usar. É para isso que a gente está fazendo essa troca aqui no podcast, para levar essas informações e esses conteúdos. João, muito obrigado por participar do nosso podcast, nosso episódio do Rural Venture, o 40º, Kiran. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes. Tem que festejar, né? Parabéns, pessoal. Chegar nos 50 antes do final do ano, não. Nos 50 não vai chegar, mas a gente está caminhando para isso. E aproveito esse momento para que nos sigam também no Instagram, rural.ventures, e também fique ligado no YouTube da bmc.news. Ale, muito obrigado. Quinta-feira estamos lá no ar, né? É isso aí. Vamos marcar o João lá. João, muito obrigado pela sua participação. E até a próxima, gente. Valeu! Valeu!